Iniciando então a lição da quarta-feira, que tem como título o segredo do ministério de Jesus, nós então retomamos a ideia de que depois de curar a sogra de Pedro, terminar ali o sábado, a cidade afluiu para a casa de Pedro e todas as pessoas foram curadas, e depois que todo o movimento cessou, o texto dos versos 35 a 39 nos afirma que Jesus se retirou para orar. Em Marcos, Jesus é sempre retratado realizando uma atividade após a outra. E em 51 versos do Evangelho de Marcos, aparece o advérbio logo, imediatamente, ou seja, dando a indicação de que Jesus tinha muita atividade. Ele seguia uma ação a outra e não parava. Todavia, além de Marcos retratar a Jesus, ou ser conhecido como Evangelho em ação, e embora Jesus sempre tivesse ocupado com muitas atividades, ele jamais negligenciou a oração. A comunhão pessoal com o Pai não era uma opção para ele, era uma realidade. Jesus se levantou de madrugada, foi a um local tranquilo, e então ali ele orou. A oração era a fonte de força de onde Jesus tirava o vigor espiritual para realizar o seu ministério. Jesus estava orando e continua orando. Essa expressão de Jesus estava orando e continua orando é uma forma como Marcos descreve a vida de oração de Jesus. Quando ele se refere às outras atividades, ele usa um tempo verbal no grego, em que indica que ele começa e termina uma ação. Mas quando Marcos se refere a Jesus em oração, indica continuidade. Ele começa a oração e continua em oração. Olha que interessante isso. Que contribuição preciosa nos dá o autor da lição. Todos os evangelhos descrevem a Jesus como um homem de oração. E esse foi um dos principais segredos do poder do seu ministério. E eu fico me perguntando, irmãos, amigos queridos, nós sabemos isso, eu não preciso convencê-los, e nem a mim mesmo, de que a oração é importante. Não preciso usar argumentos para isso, todos nós sabemos. A questão é por que nós oramos tão pouco. E eu tenho uma percepção pessoal a respeito do assunto, de que esta é uma das mais bem formuladas tentações de Satanás, é nos encher de distrações, não é nem de atividades. Atividades são muitas também, mas além das atividades são distrações. Ele utiliza vários recursos para nos distrair e impedir que nós nos aproximemos e tomemos tempo para a oração. Interessante que outros evangelhos também falam dessa atitude de Jesus, e nós precisamos ser motivados pelo exemplo de Cristo a separar um tempo para oração. Há várias maneiras como que você pode fazer isso, e há vários estilos de você separar um tempo para oração. Há aqueles que têm uma hora estabelecida, aqueles que se lembram de estar com a mente conectada a Cristo ao longo do dia. Todos esses recursos são bons e maravilhosos, não importa a forma como você utiliza, o que mais importa é nós estarmos em conexão com Deus. É muito interessante que Pedro e seus companheiros não acompanharam Jesus ao seu local de oração. Talvez eles até conhecessem esse local, porque eles o encontraram lá depois. E eles foram a Jesus contando a ele que muitas pessoas o estavam procurando por conta das curas e milagres que ele havia feito no dia anterior. E curioso, aqui Jesus apresenta uma informação, diz que, olha, eu não tenho só Cafarnaum para cuidar, eu tenho muitos outros lugares. Embora Jesus tivesse feito de Cafarnaum a sua casa, o capítulo 2 de Marcos, verso 1 vai nos dizer isso, e Mateus 9:1 também confirma, Jesus fez de Cafarnaum a sua cidade. Ali era o ponto de apoio, e há uma razão para isso. Cafarnaum era uma encruzilhada de rotas, e estando ali, muitas pessoas passavam do norte para o sul, e de lá para cá, do leste para o oeste, e Jesus estabeleceu-se exatamente num ponto estratégico,
onde ele poderia influenciar um maior número de pessoas. E por isso Jesus fez de Cafarnaum a sua cidade, mesmo sendo uma cidade grande. E é interessante que ele disse aos discípulos que havia outros lugares aonde ele deveria ir. Jesus não se limitou a um único lugar, ele foi um pregador itinerante, ele buscou outros lugares, ele buscou outras cidades, e indo até mesmo a lugares mais afastados, mais recônditos. E eu fico pensando, irmãos, no dever que cada um de nós tem de pensar um pouco mais abrangentemente a respeito da influência, da nossa influência. Não devemos nos limitar apenas a um lugar e, de acordo com o chamado que cada um recebe, devemos pensar que este evangelho tem que ser pregado a todas as pessoas, a todo mundo, a todas as gentes, e nós podemos ser instrumentos de Deus para esse propósito.